Nada de Vasco Matos. O Vasco deve ter levado muito em consideração o fato de que a torcida, sobre os xingamentos que a torcida poderia dar a esse treinador e preferiu contratar outro. E pelo visto o Vasco foi atrás do treinador do Botafogo para isso mesmo, o treinador que está no Botafogo hoje, o Franklin Carvalho. E cara, eu pelo menos tenho costume de, para saber muito sobre esse treinador, claro, fazendo essas análises, pesquisar sobre ele, mas principalmente ver o que os torcedores do próprio clube estão falando sobre. Então eu selecionei os melhores setoristas, um dos melhores jornalistas do Botafogo, influencers, para falar um pouco pra gente sobre o Franklin Carvalho, o que a gente pode esperar, como é que joga os times dele e como é que a gente encaixa no Vasco, porque dado o que eles falarem, a gente pode fazer uma imaginação de como é que vai ser no Vasco. E foi isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então, primeiramente, alguns números dele e a forma dele jogar. E eu quero perguntar ao meu grande amigo Medeiros para me explicar um pouco como é que ele joga, cara. Expliquei para ele que o Vasco tem problemas defensivos, o ataque vem indo bem, apesar dos nossos centroavantes não terem dado muito certo. E como é que ele vai fazer isso no Vasco? Expliquei para ele que o nosso melhor jogador, que faz o time funcionar, é o Thiago Mendes. E como é que ele pode fazer isso no Vasco? Como é que jogava o Franklin? Como é que ele pegou o Botafogo? Porque a gente sabe que ele era uma aposta, ele era auxiliar do Arthur Jorge, que foi o melhor treinador da história do Botafogo para muitos. Só que ainda assim é auxiliar. Então é uma aposta que o Botafogo fez, agora é uma aposta que o Vasco vai fazer. Como é que joga os times dele? Fala pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Matheus Medeiros, sou do Glorioso Play, também do canal do Medeiros. Falo do Botafogo todos os dias e recebi o convite para falar um pouquinho do Franklin Carvalho, que está em negociações para ser o novo treinador do Vasco da Gama. Né? O Franklin Carvalho, que chegou no Botafogo há pouco tempo, né? Mas desde 2024 a gente já tem um conhecimento do Franklin Carvalho, pois ele era o auxiliar técnico do Arthur Jorge naquela campanha do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então vamos falar um pouquinho sobre o treinador. Primeiro dizer que assim, a gente precisa detalhar nos resultados o trabalho do Franklin Carvalho. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Sul-Americana, tem uma campanha perfeita. O Botafogo invicto na Sul-Americana, melhor campanha da competição, venceu o Racing lá na Argentina, venceu o Racing aqui no Brasil. Realmente na Sul-Americana é o ponto alto do trabalho dele no Botafogo. Porém, digamos que o fracasso dele no Botafogo até o momento foi na Copa do Brasil, onde ele foi eliminado para a Chapecoense, né? O Fábio Matias na Chapecoense, a única vitória do Fábio Matias na Chapecoense foi em cima do Botafogo, né? Eliminando o Botafogo da Copa do Brasil desse ano. Realmente isso foi algo que pegou todos de surpresa, o Botafogo não esperava ter sido eliminado dessa forma. E no Campeonato Brasileiro, ele faz uma campanha regular, cara. O aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro deixa um pouco a desejar, sim. Alguns bons resultados, mas outros resultados bem questionáveis. Perdeu para o Remo, por exemplo, no Newton Santos, empatou com o Internacional. É claro que a gente tem alguns contextos que precisam ser analisados. Por exemplo, o Botafogo vem sofrendo muito com goleiros, né? Então muitos desses jogos tiveram falhas individuais, porém, talvez a grande crítica da torcida do Botafogo para cima do Franklin Carvalho é que o goleiro Neto, que todos sabem que não tem mais clima para jogar no Botafogo, provavelmente deve sair do Botafogo agora no meio do ano, ele estava afastado, né, pelo Martim Anselmi, o antigo treinador, por uma sucessão de falhas. O Neto estava afastado, não ia mais jogar pelo Botafogo. O Franklin Carvalho chega e tira o Neto desse afastamento, reintegra o jogador e coloca ele como titular absoluto. Né? Então a torcida do Botafogo realmente não gostou dessa decisão do Franklin, e o Franklin manteve ele até a parada da Copa como o goleiro titular. E o Neto continuou falhando em diversos jogos, falhou contra o São Paulo, falhou no último jogo contra o Bahia, foi expulso contra o Bahia. Assim, talvez tenha sido a escolha mais questionável do Franklin Carvalho nesse período que ele está no Botafogo. Se vocês forem me perguntar assim, Medeiros, qual o estilo de jogo do Franklin Carvalho? Ele é um treinador bem ofensivo, né? Ele carrega muito das ideias do Arthur Jorge, sim. Ele era o auxiliar de jogadas ofensivas do Arthur Jorge e também ele era o responsável pelo treinamento de bolas paradas. Então, assim,
Se a gente for falar de pontos fortes e pontos fracos do Franklin Carvalho, o ponto forte principal assim é que eu acho que a bola parada do Botafogo evoluiu bastante com ele. É normal a gente ver no Botafogo jogadas ensaiadas de bola parada, diversos gols do Botafogo saindo dessa forma, de jogadas que foram combinadas, de escanteio e até de falta. Então, realmente, isso foi uma evolução no trabalho com o Franklin Carvalho. Agora, o Botafogo ele já vinha sofrendo com a defesa, né? Desde o Martim Anselmi, o Botafogo já tinha a defesa mais vazada do campeonato, então era esperado que o Franklin Carvalho resolvesse esse problema e isso não aconteceu. O Botafogo continua com uma transição defensiva muito ruim, ele não resolveu o problema da defesa, é algo que ele ainda está tentando fazer com que melhore, mas de fato até a parada da Copa do Mundo o Botafogo segue muito vulnerável, defensivamente falando. Então, assim, é um treinador que gosta de jogar no 4-2-3-1, às vezes alterna para o 4-3-3. Tem algumas partidas que Botafogo, você vê o Botafogo dominando mais o jogo, controlando mais a posse de bola, mas ele não tem um estilo muito Diniz, trazendo um pouquinho para o Vasco, né? Ele não tem muito estilo Diniz, ele é um treinador mais vertical, né? Um treinador que às vezes, se tiver que ter menos posse de bola, ok, desde que o time continue agressivo. Então a gente vê esse estilo nele. Por exemplo, teve uma derrota contra o Remo, né, que o Botafogo estava ganhando de 1-0. Às vezes a gente no estádio até pedindo calma, né, para os jogadores. Tá 1-0, tá ganhando, controla um pouco mais o jogo. Ele foi para cima do Remo para tentar fazer o segundo, tomou o empate, aí ficou mais desesperado para ver se desempatava, tomou a virada do Remo. Então teve jogos que aconteceram um pouquinho isso, né, dele ser tão ofensivo nessa questão de atacar, que acabar sendo surpreendido com alguns contra-ataques dos adversários, né? Porém, alguns jogos ele acabou sendo premiado, né? A gente teve, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele não desistiu, né? Continuou botando o time para frente. O Botafogo estava perdendo o jogo, empatou no finalzinho. Teve o jogo contra o São Paulo também, que ele empatou o jogo bem no finalzinho do jogo. Então é um treinador que a gente não tem como chamar de retranqueiro. Não tem como. É um treinador realmente muito ofensivo, com ideias ofensivas, muita amplitude dos laterais, né? Joga muito com os pontas, tem isso de bom. Costuma fazer uma saída de 3, né? Puxa o volante, o primeiro volante faz uma saída de 3, libera mais o outro volante, que aqui era o Danilo, para poder atacar. Então muitos jogos do Botafogo ele acabou sendo salvo pelo Danilo, o Danilo fazendo muitos gols, dando muitas assistências, né? Ele foi importantíssimo para o Danilo estar na Copa do Mundo, né? Deu muita liberdade para o Danilo jogar bola, e o Danilo soube muito bem aproveitar esse estilo de jogo do Franklin Carvalho. Para finalizar, assim, eu sei que o vídeo já está chegando quase a 8 minutos aqui, se eu fosse dar uma nota para o trabalho do Franklin Carvalho até o presente momento no Botafogo, eu daria uma nota 6, cara, porque acho que pesa um pouco contra ele a eliminação na Copa do Brasil, né, para Chapecoense, mas ao mesmo tempo a Sul-Americana foi uma grande campanha na fase de grupos, então foi bem na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro uma campanha regular, então fica ali numa nota 6. Acho que o trabalho dele é melhor do que o do Martim Anselmi. Martim Anselmi teve uma péssima passagem pelo Botafogo, então ele foi melhor que o Anselmi, mas não é unanimidade. Não é um treinador igual o Arthur Jorge, por exemplo, que chegou aqui, era uma unanimidade, que é um grande treinador. É um treinador que está iniciando a carreira. O Botafogo foi o primeiro trabalho dele praticamente como treinador profissional. Ele teve uma passagem curta no Belenenses de Portugal, mas depois do Belenenses ele voltou a ser auxiliar, foi auxiliar do Arthur Jorge. Aí agora, de fato, que ele virou treinador profissional de vez, né? Com esse primeiro trabalho no Botafogo. Foi uma aposta total do Textor. A diretoria, né, o departamento de futebol do Botafogo, talvez nem tivesse o Franklin Carvalho como esse primeiro nome, mas o Textor sempre gostou de apostar nos treinadores dessa forma. Foi assim que ele apostou, inclusive, no Arthur Jorge, e deu certo.
Foi assim que ele apostou no David Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti, também. Então era um estilo do Textor apostar nesses treinadores. Foi dessa forma que ele apostou no Franklin Carvalho. Acho que para o Vasco é um treinador de uma aposta, né, de um risco médio para alto. Pode dar certo, mas assim, tem que adequar muito bem o elenco ao estilo de jogo dele para que o Vasco não continue vulnerável na defesa. Não é um treinador que mostrou aqui no Botafogo ser um grande articulador de sistemas defensivos. Agora, pode esperar do Vasco criar muitas chances. Ofensivamente falando, é um treinador que tem muito recurso, tem muitas jogadas ensaiadas, tem muitos padrões táticos ofensivos que são bem interessantes. Ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da análise. Sigam o canal do Medeiros aí. Eu sei que estou falando aqui para a galera vascaína, mas é sempre bom a gente olhar os outros canais também de outros clubes aqui do Rio. Um abraço, fique com Deus. Valeu. Bom, entendi pela situação que o Medeiros falou e, assim, concordo com ele sobre a frase final de ser um risco médio a alto. Por quê? Porque o Vasco está numa situação ruim, pior que estava do Botafogo, e eu ainda acho o time do Botafogo melhor que o do Vasco, principalmente porque eles têm craques como o Danilo. Só que tem coisas que a gente pode levar em consideração com isso. Primeiro, ele falou que não resolveu a zaga do Botafogo, que eles precisavam disso. A zaga do Vasco também é péssima. Dito isso, ele cria ofensivamente e vai ter muitas chances de gol. Só que a gente esbarra no fato. Nós criamos também muitas chances de gol e perdemos muitas chances de gol. Nós não temos centroavante, nós não temos aquele fazedor de gols. Perdemos todos os gols do ano passado quase com a saída de Verratti, Coutinho e Ryan. Então nisso a gente ainda precisaria de contratação, né? Ao menos que ele reviva um Brenner da vida. Só que eu fiquei tocado com uma parte, que ele fez o Danilo ir pra Copa, que ele usa muito esse primeiro volante, faz uma saída com 3. Eu não sei se vocês pensaram mesmo que eu. Quando ele dá muita liberdade pro volante, por isso ele fez muitos gols e participou muito de assistência e salvou muito o Botafogo. E eu pensei logo no que o Renato fez com o Thiago Mendes, foi parecido. O Thiago Mendes sempre foi um grande jogador aqui, só que ele começou mesmo nessa coisa de gol, assistência, quando deram mais liberdade para ele. Esse primeiro volante tem mais liberdade no campo. E isso vai ajudar muito o Thiago, que é o nosso jogador mais técnico, acho que isso é unanimidade da torcida. E isso pode ser muito, pode ajudar muito o Thiago, né? Dito isso, precisamos ajeitar essa defesa de qualquer forma. Pode ser que ele não ajeite a defesa, mas precisamos de contratação de qualquer forma, porque a defesa entregar gols todo jogo é uma coisa que a gente não pode mais deixar acontecer. Isso acontecia muito com o goleiro Neto do Botafogo, atrapalhava muito eles. Só que, cara, ainda assim, se ele vai criar muito, a gente precisa de centroavante. Então eu vou aqui pedir para o meu amigo Igor explicar. Ele costuma elevar algum tipo de Botafogo? Ele teve um forte nisso, teve jogadores que ele melhorou, jogadores que ele pega pra ele vai lá e melhora. Que tipo de jogadores ele faz isso? O Vasco, nesse momento, tem vários jogadores que a diretoria quer contar, até porque nós não temos tantas opções, né? Como o Brenner, que veio e não rendeu, o Nestroza, que veio e não rendeu, e a diretoria quer muito recuperar esses jogadores. Tem alguma possibilidade do Franklin fazer isso? Ele costuma fazer isso, melhorar noves, melhorar esse tipo de jogadores que precisam disso? Vamos lá, galera. Como joga o Franklin Carvalho? Meu parceiro Crave me deu essa missão de gravar um vídeo falando sobre como joga, né, o Botafogo, aí, comandado pelo técnico Franklin Carvalho. Cara, eu não sou, né, muito bom de analisar, né, taticamente assim, as equipes, mas eu vou te falar que ele conseguiu potencializar o ataque do Botafogo, né? Ele conseguiu ali ressuscitar, digamos assim, o Arthur Cabral, que vinha muito mal na temporada. O ataque do Botafogo voltou a funcionar sob o comando dele. É tanto que o Botafogo tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, mas, consequentemente, a defesa do Botafogo ela tem ficado muito exposta nos últimos jogos. É tanto que o Botafogo tem o melhor ataque e tem a pior defesa no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, o Franklin Carvalho, né, como eu disse, ele conseguiu potencializar o Arthur Cabral, né, conseguiu potencializar ainda mais o Danilo. Então, cara, é um Botafogo que joga para cima, né, joga sem medo, tenta trabalhar ali a posse de bola, mas é um Botafogo que tem uma defesa muito exposta, né? Então, caso o Vasco acerte com o Franklin Carvalho, né, que é querido por parte da torcida, mas contestado por grande parte dela, né, aí vai ter que se ligar nessa questão. A defesa é muito exposta, né, mas vai ter um ataque aí que talvez possa voltar a funcionar. Então, essa é a minha visão, né, que eu tenho desse pouco tempo de Franklin Carvalho no Botafogo, até porque ele chegou no Botafogo no começo de abril e caso saia, não vai fechar nem 3 meses no comando do Botafogo, mas é assim que eu enxergo a equipe do Botafogo jogando, né, sob o comando do Franklin Carvalho.
Cara, muito obrigado. O Igor é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, aconselho muito a seguir ele. Adoro ele, grande parceiro meu. E, cara, uma coisa boa disso, pelo menos. Eu me lembro realmente que a torcida do Botafogo odiava o Arthur Cabral e do nada ele começou a meter gols e foi potencializado pelo Franklin. Isso pode acontecer com o nosso centroavante, a gente precisa que aconteça. Isso seria uma grande ajuda pro Vasco. O Brenner também tá em baixa. Se ele conseguir fazer isso com o Brenner, por exemplo, seria maravilhoso. Eu ia adorar. E sobre o Danilo, é mais um que diz que potencializou o Danilo. Conseguiu potencializar ainda mais o Danilo. Se conseguir potencializar ainda mais o Thiago Mendes, por exemplo, seria maravilhoso. Aqui é mais um que fala sobre a zaga ser muito exposta. Isso é um problema realmente muito sério. Só que, cara, minha dúvida, a sua dúvida, a dúvida de todo mundo deve ser nesse momento bem simples. O que a torcida do Botafogo acha dele? O que eles estão achando sobre ele pro Vasco? Será que eles estão felizes? Será que não estão contentes? O que eles estão achando? Eu vou pedir uma opinião sincera aqui pro Manel, do canal do Manel, que costuma dar opiniões sinceras, né? Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Franklin supostamente estar vindo pro Vasco. Fala, Crave e galera da torcida do Vasco. Como que a torcida do Botafogo enxergava o Franklin Carvalho quando ele chegou aqui? Um estagiário. Sempre foi chamado assim. Ele era auxiliar técnico do título de 2024 da Libertadores, do Brasileiro, do Arthur Jorge, mas nunca tinha tido uma experiência como a do Botafogo. Se ele convenceu? Não, ele não convenceu. E te digo até que boa parte da torcida do Botafogo hoje paga o Uber para levá-lo para São Januário. Acho até que seria uma excelente oportunidade nessa troca de Copa do Mundo, troca de gestão no Botafogo, saindo John Textor, entrando GDA Luma Capital, a nova dona do futebol do Botafogo. Seria uma excelente oportunidade para entrar com um novo trabalho, um novo pensamento. É um técnico que insiste em ideias que claramente não dão certo. E isso no Botafogo desgastou bastante ele com a torcida. Perde jogos fáceis e isso é bastante complicado. Um abraço. Aproveitem o Franklin Carvalho. Como eu falei, Manel é um cara sincero, mas muito obrigado, Manel, pela sua opinião. Realmente é importante a gente saber como é que a torcida do Botafogo vê ele. Até porque a gente saiu de Renato, foi contestado, mas na minha visão não tinha como fazer muito melhor que isso. O time do Vasco não é muito bom, pode ser teimoso, enfim, mas o time do Vasco não é tão bom. É um treinador pelo menos consolidado no futebol brasileiro e não cai. Entrega aquele aproveitamento sempre 50%, 56%, que foi a casa que ele apresentou no Vasco. Inclusive saiu com aproveitamento de 9º lugar do Vasco no momento. Só que aí que eu quero fazer questão. Por que o Vasco vai em uma aposta depois de perder um treinador como esse? Porque quer tentar um 8, que não quer ficar no 7? Só que esse 8 pode virar um 2, enfim. Cara, eu vou perguntar para outro amigo meu, Gustavo Marinho, também setorista do Botafogo, por que ele foi para o Botafogo? Por que o Botafogo fez essa aposta? Porque qual foi a situação que o Botafogo estava antes, qual a situação ficou depois? Porque o Vasco também está fazendo uma aposta. Eu quero saber como é que eram as situações que conflitavam, o que aconteceu com vocês, para imaginar o que pode acontecer com a gente. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Gustavo Marinho aqui do canal Fogão do Meu Coração, passando aqui para dar um alô para a torcida vascaína aí, que quer saber um pouquinho sobre Franklin Carvalho, caso haja alguma possibilidade, caso de fato isso avance de alguma forma. Sinceramente, até o momento eu não sei sobre a informação, né? A certeza das reuniões ou já acontecendo, não tem nenhuma informação que traga essa certeza, pelo contrário, o que a gente soube ainda há pouco foi que o Franklin Carvalho segue normalmente no dia a dia do clube, focado no hoje, amanhã e no futuro. Então, assim, por enquanto não há nada concreto nem muito mirabolante, mas vai que, né? O Vasco consiga levar o Franklin. E aí que é o ponto que eu acho que é mais importante, vocês querem saber. O que é o Franklin Carvalho? O que ele é? O que ele representa ao Botafogo nesse início? Rapidamente falando, ele vem por conta do trabalho que o Arthur Jorge faz, leva o Botafogo ao título de uma Libertadores, de um Campeonato Brasileiro, aquele ano mágico de 24. Ele era o auxiliar técnico diretamente do Arthur Jorge. E aí, depois de um tempo, o Botafogo precisando de técnico, o John Textor foi lá, ligou para o Franklin Carvalho. Ele abandonou o cargo dele quando estava vindo para o Cruzeiro como auxiliar e decidiu virar técnico do Botafogo. Essa foi a situação, sendo o primeiro trabalho dele como técnico na sua história, na sua carreira, tá? Desde então ele era auxiliar apenas do Arthur Jorge. E cara, vou te falar uma coisa, 2 pontos, tem o pró e o contra, acho que é o que mais balanceia a passagem do Franklin até aqui, mais ou menos alguns meses aí, né? Não sei de cabeça por quanto tempo. Pró, o time do Martin Anselmo que tinha antes com o time do Franklin Carvalho é o mesmo, com até uma perda de posições, como por exemplo Barbosa saiu e tudo mais.
E ainda assim o Franklin conseguiu jogar melhor que ele. O Botafogo de Franklin Carvalho atua melhor do que o Botafogo de Martin Anselmi, mas com muita folga. Com muita folga. O Botafogo de Martin Anselmi não tinha nada de bonito de ver. Nada, nada. Era uma zona. O Botafogo de Franklin é organizado. Só que o contra total dele, ele é muito teimoso. Ele insistiu com o Neto, quando ele chegou aqui, o goleiro Neto, que falha todo jogo, vocês sabem. Quando chegou aqui, ele estava fora dos relacionados, não estava nem sendo relacionado. O Franklin reintegrou ele ao elenco, e não só reintegrou, mas colocou ele como titular em todos os jogos, quase, desde que ele chegou. São 15 jogos, ele tem 14 com o Neto titular. E o Neto falhando atrás de falha, problema atrás de problema, enfim. Então é um cara teimoso e também acho que mexe mal. Acho que a visão dele de jogo, ela é ruim. A apuração dele do que fazer, porra, tá perdendo o jogo, tem que botar esse cara, não, ele bota os outros. Então acho que as mexidas do Franklin sempre me irritaram e me incomodaram. O trabalho dele aqui é nota 5, nota 6, nada demais. Se perder, eu acho que não vai dar tanta falta ao Botafogo, nenhum botafoguense vai sentir falta. Se ficar também, o momento que vai dar. Não é aquele cara que a gente odeia, mas também não é o cara que a gente nem perto de amar. Então assim, é um técnico ok, trabalho ok, nem ruim nem bom, é um meio termo interessante. Então é isso que eu tenho pra dizer sobre o Franklin até aqui. Se for, como eu falei, é isso. Mas se ficar, também, nenhum problema. Acho que é isso, é esperar. Eu confesso que eu não sou super fã do Franklin Carvalho, mas também não o odeio. Então, é aquele meio termo, como eu falei, nota 5, nota 6. Esse é o trabalho do Franklin até aqui. Valeu? Tamo junto e é nóis. Tá aí a nossa opinião. Sinceramente, por tudo que disseram, não é uma contratação que eu vou gostar. Vejo que os pontos fortes dele são parecidos com os pontos fortes do Renato, mas não acredito que ele vá trazer algo a mais do que o Renato trouxe. Sinceramente, essa é a minha opinião. Mas também quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam, ficaram assustados. Enfim, deixa sempre nos comentários sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. Eu tô trazendo sempre esses vídeos, trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Mais o conteúdo opinativo, mas quando eu puder eu trago esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. Tô sempre lá nos comentários também pra saber o que tipo de coisa vocês gostam. E, além do mais, antes de sair do vídeo, vê isso aí que eu acho que isso pode ser especial pra você. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$30, coqueteleira por R$10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.